Mariana, eu sou museóloga, sou a professora de conservação de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os agentes mecânicos, então vamos lá! Mais uma vez nós temos agentes por aqui. Na semana passada nós falamos sobre os agentes químicos. Vocês se lembram? A gente falou um pouquinho sobre como a poeira, os elementos químicos, a poluição e mesmo os produtos de limpeza podem acabar interferindo com a integridade física dos nossos acervos. A gente viu também o quanto eles podem ser prejudiciais e quais as melhores formas da gente tentar evitar que esses danos incidam em cima dos nossos acervos, ou seja, qual a melhor forma de proteger os nossos acervos dos agentes químicos. E hoje a gente vai estudar outros agentes, que são os agentes mecânicos. E a gente vai tentar saber o que eles são e como deixar o nosso acervo, mais uma vez, bem seguro. Afinal de contas, a gente já falou inúmeras vezes ao longo desse curso que a principal função da conservação preventiva e da conservação como um todo é fazer com que os nossos acervos fiquem felizes, saudáveis, vivos. Muitas coisas podem passar pela nossa cabeça quando a gente fala em agentes mecânicos, mas a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça é o homem. Sim, exatamente, as ações humanas, elas são os nossos principais agentes mecânicos. Tanto é que algumas vezes vocês vão encontrar na literatura da área por aí o termo antrópicos. Então vocês podem encontrar não só agentes mecânicos, mas também agentes antrópicos ou ações antrópicas. São exatamente essas, as ações do homem. E eu sei, quando a gente fala nisso, em agentes mecânicos, na ação do homem, em como ela pode interferir com os nossos acervos, parece que vai ser uma ou outra coisinha, mas na verdade são várias. Isso pode ser, na verdade, um dos principais agentes prejudiciais para o nosso acervo. A gente conversou bastante ao longo do nosso curso da importância de a gente ter um controle de temperatura, de umidade, e a gente vai detalhar um pouco mais para isso nas próximas aulas. Juro para vocês, a gente finalmente vai chegar nos agentes físicos, mas primeiro a gente ainda vai falar dos agentes biológicos. Enfim, a gente vai chegar lá. A gente já falou várias vezes do quanto a gente tem que ter cuidado, né, com o nosso acervo, pensando no ambiente dele, pensando no acondicionamento dele, pensando em todas essas questões. E quando uma dessas questões falha, ou seja, o acervo está mal acondicionado, isso também acaba sendo indiretamente uma ação do homem. Mas aqui, quando a gente fala em agentes mecânicos, a gente está falando de coisas assim mais diretas ainda. É o transporte do acervo que não funcionou da forma correta, é um restauro mal feito, é até mesmo uma pequena intervenção que foi feita naquele objeto, mesmo antes dele ser um acervo, ou algumas coisas que acontecem no cotidiano das instituições que não são intencionais, mas que acabam prejudicando o acervo, e também nas ações de vandalismo. Ou seja, são vários fatores aí que podem ser considerados esses agentes mecânicos. Então eu falei do transporte do acervo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente transporta o acervo, não é exatamente como a gente levar um objeto comum da nossa casa do quarto para a sala, da sala para a cozinha. Não é que nem a gente pegar uma xícara de café e trazer aqui para fazer as nossas videoaulas ou para assistir as nossas videoaulas. Não é isso. A gente tem que tomar um cuidado muito maior do que esse. A gente vai organizar a rota de passagem desse acervo, então a gente vai ver se tem algum obstáculo ou se não tem nenhum obstáculo no meio do caminho. A gente vai verificar se as portas estão todas abertas, para a gente não precisar fazer malabarismos carregando o acervo, colocando embaixo do braço, tentando abrir a maçaneta com a outra mão, tentando empurrar a porta com o pé, nada disso. A gente tem que ter um caminho livre, um caminho aberto, onde a gente consiga circular livremente. A gente também nunca pegar acervos pela alça. O que eu quero dizer com isso? Se nós temos uma xícara, se nós temos uma caneca, se nós temos um bule ou mesmo uma bolsa, uma maleta, a gente jamais vai segurar pela alça.
a gente vai tentar segurar em ao menos 2 pontos. Se for algo muito pesado, nós não vamos carregar na mão. A gente vai tentar ter um carrinho para fazer esse transporte. Se a gente quiser transportar mais de um item, a gente não vai levar na mão. A gente vai colocar isso numa bandeja, a gente vai organizar isso em algo que dê para a gente fazer esse transporte seguro. Se for um espaço mais distante ainda, ou seja, se a gente tem uma distância considerável da reserva técnica até a exposição, por exemplo, a gente vai fazer uma embalagem adequada desses acervos, mesmo que seja para circular dentro da instituição. E por que isso? Porque acervos são frágeis e acidentes acontecem. Vocês já imaginaram se vocês estão carregando um vaso, se vocês estão carregando uma taça, alguma coisa que quebre facilmente e quando você está fazendo aquele caminho sem ter aberto nenhuma porta, alguém abre a porta em você, ou você tem que desviar de algum visitante, ou você tem que desviar de alguma coisa que aparece no seu caminho e aquele acervo cai no chão? Isso é um dano irreparável e não há restauro que recupere, porque a gente já falou algumas vezes, o restauro ele é feito em último caso. E quando a gente é negligente com o nosso acervo, ou seja, quando a gente não está tomando o devido cuidado com ele, bom, isso não é o último caso, isso é só irresponsabilidade mesmo. E sim, isso é um papo sério que eu tô falando com vocês. E parece um pouco de exagero da minha parte, mas gente, causar danos ao patrimônio é inclusive crime. A gente não fala muito sobre isso, mas pode sim ter algumas ações aí em relação a isso. Mas não vamos chegar nos extremos. O importante é que você tenha o maior cuidado possível em relação ao nosso acervo, aos acervos das instituições, e que a gente consiga transportar de forma calma e consciente, evitando esses danos que podem acontecer. Outros danos possíveis que podem acontecer é quando a gente está tentando fazer o bem. Nem todas as boas ações têm bons resultados. A gente pode sim estar querendo o melhor para o nosso acervo, mas vocês já pararam para pensar que se vocês higienizarem o acervo com produto errado, vocês podem causar danos irreversíveis? E aí a gente vai ter uma mistura de alguns agentes. A gente falou na semana passada sobre os agentes químicos, então vamos voltar lá. Vamos imaginar que a gente tem algum acervo de tecido e que está amarelado e de repente algum funcionário da instituição decide fazer um branqueamento desse acervo. E lembra daquilo que a gente faz na nossa casa, colocando água sanitária ou algum tipo de alvejante com cloro. E isso pode ser um problema muito sério. A gente pode causar danos irreversíveis para a fibra do tecido, principalmente se a gente está falando de tecidos antigos que já estão desgastados. Ou pior, imagina que esse tecido ele não é todo branco, ele tem alguns detalhes bordados e que quando a gente coloca água sanitária neles, eles desaparecem ou ficam amarelecidos. Olha o caos que a gente pode causar com simples ações bem intencionadas. A gente pode acabar destruindo informações daquele acervo. Então, não vamos higienizar nada com água sanitária ou com elementos químicos fortes. E, de preferência, vamos deixar o trabalho de higienização para quem sabe o que está fazendo, de preferência conservadores e restauradores. E como eu já disse, de boas ações o inferno está cheio. Então, nós temos mais alguns exemplos. Quem nunca viu alguém remendar alguma coisa com fita adesiva? Ou tentar colar algum papelzinho com fita adesiva para ter um lembrete de algo que passou? Ou mesmo colar algum post-it em cima do acervo para ter alguma informação sobre ele. Gente, nada que é adesivo deve ser usado no acervo, a não ser as fitas adesivas, que sejam reversíveis, próprias para conservação com qualidade arquivística. Mas isso é um outro assunto. Eu estou falando daquela fita adesiva de marca famosa, que todo mundo conhece e que a gente vê milhares por aí sendo utilizadas à torto e à direita. É a mesma coisa dos post-its. É muito comum, e mais do que parece, a gente visitar instituições culturais e museus e a gente encontrar esses benditos papeizinhos colados em tudo quanto é peça. Às vezes com informação de doador, às vezes com telefone de doador, às vezes com especificação do que é, mas nada disso deve ser feito dessa forma. É para isso que nós temos fichas catalográficas, é para isso que nós temos números de inventário, é para isso que nós temos várias formas de controle de informação sobre o acervo. E definitivamente, colar fita adesiva nas coisas não é uma boa solução.
Essa cola, ela é ácida e a gente já viu que o ácido pode causar grandes problemas no nosso acervo. Além de outros problemas que essas fitas adesivas causam, como aquelas manchas que a gente sempre vê que ficam amareladas e grudentas por onde elas passam, mesmo depois que elas tenham sido tiradas, especialmente em acervos de papel e fotográficos. E se eu estou falando de post-its, imagine as piores ações possíveis. Uma delas é escrever a caneta sobre o acervo. É claro que a gente faz a nossa documentação museológica e a gente coloca os números de registro nas peças, mas existe todo um mecanismo para fazer isso, toda uma questão que protege a integridade da peça. Agora, o que a gente não pode fazer é o que a gente encontra muitas vezes por aí, versos de fotos rasurados ou com informações escritas à caneta, ou com carimbos da instituição, ou com fitas adesivas coladas nos objetos. Tudo isso é tão prejudicial quanto a fita adesiva ou mais, e muito mais que o uso do post-it, que nós vimos que já é muito ruim. Porque vocês imaginem que quando a gente pega uma fotografia antiga e escreve no verso dela com uma caneta para colocar dados da instituição, a gente está fazendo com que esses dados sejam permanentes. Vocês se lembram que as nossas técnicas elas devem ser reversíveis, devem ser compatíveis com o material. Muitas vezes as tintas de caneta também são ácidas e acabam se incorporando à fibra do material e fazendo com que haja um desgaste precoce da peça. Ou mesmo acaba transferindo para o verso, o que é pior ainda. Então nós temos marcas de canetas na frente da foto ou na frente do documento, dificultando a leitura e tornando ele marcado para sempre desnecessariamente. Então a gente tem que pensar muito bem nas ações que a gente toma quando a gente lida com o acervo, para fazer as coisas da forma mais correta possível, usando os materiais mais adequados possíveis. E bem, além de todas essas ações que eu estou falando, que muitas vezes elas não foram feitas por mal, elas foram feitas por bem, tentando ajudar a peça, tentando ajudar a instituição, ou mesmo por falta de conhecimento, nós temos aquelas outras ações que são muito comuns e muito cotidianas. A gente está falando do vandalismo, ou seja, as ações intencionais sobre o acervo. Pode ser pichação, pode ser rasura, pode ser rasgos, pode ser a destruição do patrimônio. A gente encontra isso muito comumente em fachadas de edifícios, mas a gente encontra também na parte interna de museus, em objetos aí simbólicos nos nossos acervos. Então a gente encontra sim objetos que foram intencionalmente jogados no chão, intencionalmente quebrados, às vezes porque não gostam ou não concordam com a mensagem que ele está passando, às vezes por motivos bastante arbitrários e que não cabe a nós discutir no momento. Mas, mesmo assim, a gente deve tomar um cuidado para que não haja esse tipo de vandalismo. O vandalismo ele pode ser também um pouquinho mais inocente do que isso. Não é simplesmente pegar a peça e jogar no chão porque você não gosta dela. O vandalismo é também atravessar os limites que estão demarcados com fitas dentro dos espaços institucionais e sentar no mobiliário, deitar no mobiliário, abrir gavetas, abrir armários, abrir portas. A gente não sabe qual a qualidade desse acervo. A gente pode estar mexendo em algo que está com a estrutura fragilizada e partes podem se soltar quando a gente faz isso. Além disso, a equipe do museu sempre utiliza luvas, sempre utiliza equipamentos de segurança para preservar a si próprias e ao acervo. E quando um visitante ou alguém faz esse tipo de ação de tocar nos objetos, de abrir portas, de abrir gavetas, de sentar nas coisas, isso está sendo feito sem nenhum tipo de equipamento de segurança. E também prejudica a integridade do acervo. A gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais também, que a gordura da nossa mão é bastante prejudicial para o acervo. Ela acaba alterando o estado do acervo a longo prazo. Então, sim, não é uma vez que você tocar que vai fazer a diferença. Mas isso acontecendo cotidianamente faz uma diferença enorme no prolongamento da vida desse acervo. É por isso que a gente não deve tocar nos acervos quando a gente visita uma exposição. Um outro ato que pode causar problemas para o acervo é o uso de fotos com flash. As fotos sem flash não tem problema nenhum em instituições culturais, mas as fotos com flash, sim. Essas fotos que são tiradas com flash, elas emitem uma luz muito forte. E a gente já falou que as instituições culturais elas precisam ter um cuidado com a iluminação e que a iluminação em excesso pode desgastar determinados materiais. E é exatamente isso que acontece quando a gente usa o flash. Por isso que quando a gente visita instituições, ele deve ficar desligado. Como todas as ações dos agentes mecânicos envolvem as ações humanas,
cabe a nós tomar o máximo de cuidado possível para ajudar o nosso acervo a viver mais. Que a gente, sim, tem que cuidar dos outros agentes. A gente tem que ficar de olho, nós temos que agir como conservadores de forma adequada, exercer a nossa profissão de uma forma eficiente. Mas pensando nos agentes mecânicos, pensando na ação humana, a gente tem que agir de uma forma correta também com os nossos acervos enquanto cidadãos. A gente tem que tomar conta deles, a gente tem que cuidar deles, a gente tem que evitar fazer qualquer uma dessas coisas que eu falei. Ou seja, se a gente trabalha em instituições culturais e a gente lida com acervo, tomar cuidado com o que a gente usa para higienizar o acervo, tomar cuidado com o transporte do acervo, tomar cuidado com o armazenamento do acervo, com os produtos que a gente usa sobre ele para escrever, para deixar as informações registradas, tentar fazer tudo da forma correta. Isso ajuda a gente a prolongar a vida do acervo dentro das nossas instituições. E quando a gente faz isso como visitante, a gente tem que tomar cuidado para não ter ações de vandalismo involuntário. É isso que eu falei. Não utilizar flash quando a gente visita as exposições, não tocar nos acervos sem luva, não mexer nas estruturas do acervo, por mais curiosos que as pessoas estejam. Existem espaços interativos dentro das exposições, existem exposições totalmente interativas, mas a gente deve respeitar os objetos históricos que não têm esse caráter, que não são acervos didáticos, que não são para toque, que não são para isso. São para serem observados, estudados, pesquisados e entendidos, mas com uma certa distância física. A gente pode ter uma proximidade simbólica, uma proximidade emocional, mas a gente não precisa tocar, não é mesmo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Na aula que vem a gente vai continuar falando sobre os agentes. Então, não percam, a gente se fala logo mais. Até a semana que vem. Tchau, tchau.